Faz um tempo que eu não falo de nenhum livro por aqui. Acho que também porque fazia um tempo que nenhum livro estava me cativando. E daí, um dia eu tava no IMS aqui em São Paulo e a biblioteca deles tem livros muito interessantes sobre arte, sobre fotografia, sobre cinema. E eu encontrei esse livro lá que eu nem sabia que existia, que é A Primavera Não Pode Ser Cancelada, do David Hockney e escrito pelo Martin Gayford. E eu adorei esse livro. Leve, charmoso e ao mesmo tempo trouxe várias reflexões sobre a arte que eu achei bacanas de pensar, mas também reflexões sobre a vida, reflexões sobre o nosso fazer, sobre a velhice, sobre o tempo. Enfim, achei assim um livro super bom de ler, que até não é muito curto, mas acabei lendo bem rápido por ele de verdade engajar assim. E qual é a moral desse livro, né? O David Hockney, que tá aqui a fotinho dele na capa, é um pintor britânico muito, muito, muito famoso, conhecido mundialmente, e é uma daquelas raras exceções no mundo da arte em que um artista é reconhecido ainda cedo em sua carreira e conta com décadas e décadas e décadas de sucesso. Então, o Hockney, nesse momento, tá com 80 e poucos anos e desde os 20, 30 anos é um dos artistas mais conhecidos, né, da contemporaneidade. O Hockney, com 80 e poucos anos, de repente decide se mudar para o interior da França. Então ele se muda para uma cidadezinha, tipo uma fazenda assim, com uma natureza linda no campo em volta dele. Fica totalmente fascinado por esse novo ambiente em que ele tá. Começa a pintar enlouquecidamente esse novo ambiente em que ele tá. E o Martin é amigo do Hockney há muitas décadas, eles são grandes amigos, e ele é um crítico literário e o nosso escritor. Mas qual é a moral desse livro, né? O Martin e o Hockney, eles têm uma amizade muito legal, que durante anos eles têm o costume de enviar e-mails regularmente. Então, quase que todos os dias ou algumas vezes na semana, eles se mandam quase como se fosse antigamente cartas, conversando sobre diferentes tópicos. O Hockney mandava e-mails compartilhando o processo criativo dele, sobre o que ele estava pintando, mas também o que estava interessando ele, que livros ele estava lendo, que exposições ele tem ido, que conceitos da ciência ou que novas tecnologias têm empolgado ele. E da mesma forma, o Martin, a vida inteira também, trocava nesses e-mails com o Hockney suas ideias, coisas que estavam acontecendo, referências que ele via, teorias sobre a arte. Outra coisa que fazia parte dessa correspondência deles era o Hockney constantemente enviar fotos no e-mail de quadros que ele estava pintando no momento. Tô trabalhando nisso, então agora eu tô pintando isso e não sei o quê. Então o tempo todo eles têm essa troca assim muito colorida e muito vibrante de tudo que interessa a eles. E daí que esse livro é um compilado dessa conversa entre os dois. Então a gente vê tanto o e-mail que o Hockney mandou, quanto o que o Martin respondeu, quanto as pinturas que o Hockney enviou que ele estava produzindo durante. Mas também o Martin, além dessa conversa, ele vai nos trazendo várias outras reflexões, várias outras referências, várias outras coisas que ele vai pensando assim. E ele organiza esse livro muito por algumas temáticas. Então, em um capítulo eles vão estar falando sobre a razão do Hockney ter se mudado para a França e como ele está se sentindo e de que forma aquela paisagem está inspirando ele. Daí, em outro capítulo, eles vão falar sobre Picasso, sobre Monet e sobre outras referências. Daí, em outro capítulo, eles vão falar sobre tecnologias na arte, o que isso significa e como elas melhoram ou não o processo dos artistas. Eles não seguem uma ordem linear, eles não seguem uma lógica que tu tenha que ler eles em alguma sequência específica. Vários assuntos diversos por temática nesses anos de correspondência. Só que, eu não sei, eu achei tão legal, assim, ler essas trocas deles. Porque eles falam de tantos temas, e ao mesmo tempo é muito leve o livro. Então, assim, pra mim, pelo menos, foi muito fácil de ler ele rapidamente, porque ele é um livro que ele
tá sempre trazendo reflexões interessantes. O Martin escreve muito bem, então eu adorei também todas as referências que ele traz, todas as análises que ele faz. E foi um formato de leitura que me lembrou muito o Cartas a Theo, que são o compilado de cartas entre Van Gogh e o irmão dele, Theo. Segue um pouco essa lógica de a gente acompanhar a conversa entre um artista e um grande amigo, um irmão, alguém que aquele artista ama, numa grande intensidade. Então, da mesma forma que o Van Gogh escrevia pro Theo todos os dias uma carta, o Hockney e o Martin também conversam quase todos os dias, então tem essa intensidade dessa vida compartilhada, desse compartilhamento dos detalhes do cotidiano. Então, essa coisa do nossa, hoje a luz do sol tava muito dourada e muito bonita e não sei o quê. Nossa, hoje eu passei na frente de uma loja que tinha um cartaz tal e pensei em não sei o quê. Eu acho tão bonita essas relações de intimidade em que tu verdadeiramente compartilha o cotidiano, o que tu tá sentindo, o que tu tá vivendo, quase como se aquela pessoa estivesse contigo também nesses momentos, né? E pensei várias coisas assim durante o livro, mas eu acho que a principal coisa que me marcou também dessa leitura é a relação do Hockney com a arte, com o ofício dele de pintura e de ser um artista, e a energia que te move quando tu tá fazendo o que tu ama e o que tu veio fazer. Porque é impressionante, assim, o Hockney, ele é alguém que ele pinta todos os dias, durante mais de 60 anos, faz exposições o tempo inteiro, no mundo inteiro, e que nunca parou. E fica muito claro nesse livro o quanto esse não parar não nasce de ansiedade, ou de medo, ou de ter algo a provar. Não é nada disso, assim. Tu vê claramente que ele ama pintar e que ele não consegue entender a vida sem a pintura. E que para ele estar vivo é estar pintando, é estar criando, é estar percebendo a natureza, é estar se conectando com o que está em volta dele. Ele enxerga muita, muita, muita beleza no mundo, ele se encanta pela beleza diariamente, e isso traz para ele um impulso de querer retratar essa beleza, de querer, de alguma forma, registrar essa beleza. Então, é tão bonito pensar que ele tem 80 e poucos anos e tá, inclusive, trabalhando mais do que nunca, porque no momento que ele chega na França, ele tem, assim, um boom, assim, de produtividade. E que coisa linda, assim, que coisa inspiradora tu ver alguém realizado. Como isso é bom, né? Dá, assim, sei lá, é realmente muito bonito. E tem algumas coisas que eu achei um pouco engraçadas, assim. E sendo bem sincera, entre os dois, óbvio que eu não conheço nenhum dos dois, mas acompanhando a troca deles e tudo mais, eu simpatizei muito mais com o Martin. Eu adorei o Martin. Ele faz referências boas, ele é muito cuidadoso, assim. E o Hockney, acho que talvez, não sei se isso é um pré-requisito para todo grande artista, mas ele tem, assim, umas pontadas de se achar bastante e de ser bem arrogante, assim, em alguns momentos. Até cenas que acabam sendo engraçadas. Então, tipo, tem uma carta em que o Martin conta pro Hockney que ele teve um AVC. E a primeira coisa que o Hockney fala, assim, é tipo: ah, tá, eu tive um AVC em tal ano, mas eu me recuperei bem, deu tudo certo. Em relação ao que eu tô fazendo agora, tipo assim, cagou pro Martin, cagou pro AVC do Martin, não mandou nenhum, nossa, você tá bem? Como é que tu tá? Me preocupo contigo. Assim, né? Então, até é umas coisas que é engraçado, o quanto também o Hockney entra nesse... A única coisa que importa é o trabalho dele e a pintura dele, né? E ele tem um pouco essa vibe, assim, de tipo, ai... A maioria das pessoas não vê a beleza nas miudezas, mas eu vejo. A maioria das pessoas não enxerga a importância da cor, mas eu enxergo. Então ele tem essa personalidade, mas que não é nada demais. E é isso, né? É tu entrar profundamente na mente de um dos principais pintores dos nossos tempos, né? Então, que massa poder acompanhar esses processos criativos e dar uma espiada na vida de pessoas que realizaram o que vieram realizar nessa vida, né? Pelo menos essa é a sensação que dá. Enfim, então, esse é A Primavera Não Pode Ser Cancelada. Inclusive, nem falei do nome, né? Mas que eu achei genial. Que, basicamente, eles falam muito sobre isso também. De como
a natureza segue, a vida segue, e como tem coisas que são maiores, assim, do que às vezes os seres humanos acreditam que são as coisas importantes. Então, acho que isso também fala sobre o otimismo do Hawkins, sobre a visão bonita que ele tem da vida, sobre a gente não deixar de apreciar a beleza da primavera e de estar vivo só porque o mundo está com grandes problemas e a gente ter essa perspectiva, né, do que importa no fim. E, enfim, um livro super gostoso de ler, com várias imagens, várias imagens legais de arte. E é isso.